Minha galerinha do oitavo ano, que saudades. Meus jovens, fiquei muito feliz em relação às notas de vocês, foram ótimas. 95% em média, as notas foram excelentes. E aqueles que não atingiram o 7, não tem problema. É só continuar estudando, principalmente estudando o quê? Os vídeos. E fazendo os exercícios que eu passo em classe, porque esses que eu passo em classe, nas videoaulas eu faço, nas aulas online eu faço esse exercício. Principalmente os melhores, os mais trabalhosos. Quer dizer, já facilita bastante para vocês. E as provas são tiradas desses exercícios, desses conteúdos. Dou todo o conteúdo, mas a síntese é os exercícios que eu foco, que eu passo e os que eu faço, principalmente em sala de aula. Então, torna-se mais fácil para vocês e principalmente vocês estão sabendo como estudar. Beleza? Vamos começar. Nós vimos a aula passada uma coisa lindérrima, que foi sistema de equações com duas variáveis, né? Fiz vários exercícios, né? Foi ótimo. Hoje o nosso assunto é inequações do primeiro grau e equação do segundo grau. São esses dois assuntos bem simples. Vou mostrar para vocês. Eu provo que é simples, tá certo? Vamos nós. Abra a apostila na página 131, galerinha. Nós temos o exemplo aqui da própria apostila que eu transcrevi aqui para a lousa e vou explicar a partir dele. Desigualdade, inequações. As inequações, no lugar da igualdade, ela usa a desigualdade. Os sinais de desigualdades, né, é exatamente o maior e o menor, não esqueça disso. É o maior, pode ser maior ou maior igual quando tiver o traço. E o menor ou menor igual, não é verdade? E o menor. Vamos ver, vamos armar. Arma-se da mesma maneira, mas no lugar da igualdade, eu coloco a desigualdade. Como nós estamos vendo aqui nessa balança, esse braço do lado esquerdo seria o primeiro membro da nossa inequação, seria o da esquerda, está mais pesado do que o da direita. Então, por isso que vamos usar o símbolo de desigualdade. Então, este quantitativo é maior do que este. Como é que vamos transcrever essa inequação? Simples até demais. Primeiro vamos juntar esta expressão do primeiro membro. 1, 2, 3, 3x, não é verdade? Mais 1 quilograma, que está bem aqui, minha galera amada. Mais 1 quilograma. Pronto, esse lado eu transcrevi. Agora, este lado não está maior do que este, então o símbolo que eu uso é esse aqui. Então, este lado está maior. Não coloco igual não, galera, que igual não pode. Nesse caso é maior, porque esse lado está mais pesado do que este. Aí eu coloco o outro lado é 10 quilogramas que está transcrito. Assim formamos a inequação do primeiro grau. Como é que resolve? Da mesma maneira da equação. Só tem um diferencial que, quando aparecer, eu explico em relação à equação. Então eu passo o que não for letra para o segundo membro, o que tiver do segundo para o primeiro sendo letra. Então fica 3x, e eu só tenho 3x, do outro lado eu não tenho x. Boto o sinal da desigualdade, repito o que tem no segundo membro, e passo do primeiro membro o número para o segundo membro. Trocou de lado, trocou de operação. Do mesmo jeito, não é mais? É menos. X maior. Sinais diferentes. Subtrair da soma do maior. O maior é 10, então é mais. Não precisa colocar. 10 tirando 1, 9. Passa para cá, né? Vezes? Passa para lá dividindo. A operação é do mesmo jeito da equação. O que muda é o sinal, que é desigualdade, não é igualdade. Então, x maior do que 3. Então, nós temos, o que ele está nos dizendo? Que o x que está do lado de cá tem que ser maior do que 3 para que esse lado seja mais pesado do que este. Esse x tem que ser maior do que 3 kg. Entendeu, galera? Provei que é simples até demais. Vamos agora para os exercícios da página 133. Página 133 é o exercício 1 e 2. 1. Da página 133, galera. Tem o seguinte, entre as sentenças abaixo, assinale com X as inequações. Para ser inequação tem que ter a variável e tem que ter o sinal de desigualdade.
Não esqueça disso. Olhe para a expressão 1. A expressão 1 é 6 maior que a menos 3. Tem o sinal de desigualdade, mas não tem a letra. Então não é inequação do primeiro grau. A outra sentença, essa foi a 1, tá, galera? Sentença 2. A sentença 2 eu tenho 5y. Na sentença 2, vou apagar aqui, vou botar o quadradinho, né? Então, eu boto o quadradinho primeiro, logo depois eu coloco 5y menos 3, menor do que 1. 5y menos 3, menor, aqui, menor que 1, galera. Menor do que 1. É inequação? Tem o sinal de desigualdade e tem letra, então sim. Então você bota um X na sentença 2. Sentença 3. Então realmente é uma inequação. Sentença 3. A sentença 3 eu tenho o seguinte, galera. Eu tenho 3 mais W ao quadrado maior ou igual a 8. Ah, o quadradinho, esqueci do quadrado. Estou esquecendo o quadrado. Tá aí o quadrado, tá? Veja, tem sinal de desigualdade? Tem. A variável é do primeiro grau? Não, é do segundo grau. Então aqui é uma inequação do segundo grau, não é do primeiro grau. Ele quer que seja a sentença... Ah, não, desculpa. Ele quer apenas que seja inequação. Ele não especificou o grau. É inequação, sim, do segundo grau, mas é. Então é inequação, sim. Ele só quer que diga se é inequação ou não. Não interessa que seja do primeiro, do segundo, ele não falou isso. Só se é ou não inequação. Beleza, vamos agora para 4. Tem um quadradinho que eu esqueço sempre. E logo depois tem x2 igual a 7. É inequação? Não, porque o sinal é igualdade, é uma equação. Então não é, então você não marca. Vamos para a sentença 5. Sentença 5, nós temos o seguinte. 4K, esqueci do quadrado, mas eu coloco já já. Menos 2, menor ou igual a 3 mais K. Tem o sinal de desigualdade? Sim. Tem letras? Sim. Então é inequação? Sim. Então, questão 5 é o item 5. O item 6. Deixa eu ver meu nome direitinho. William. Questão 6. Eu coloco um quadrado. E aqui eu coloco A mais 9 maior do que B menos 1. Do que B menos 1. A mais 9 maior do que B menos 1. Tem desigualdade? Tem. Tem variáveis? Tem. É inequação? Sim. Aí você marca. Pronto. A questão 1 foi feita, agora a questão 2. No item A, que ele pergunta. Depois de fazer isso, você marcar. Para que a sentença você não assinalou como sentença, como inequação. Justifique por quê. Então, vou justificar verbalmente. Vocês vão escrevendo. Essa sentença eu não coloquei. Por quê? Cadê a 2? Sentença 1 não é. A sentença 1 eu não marquei. Por quê? Porque não contém variável. Não é uma inequação. Tá certo? Não é uma sentença A inequação. Não é uma sentença em X. Porque não tem X. Não é uma inequação em X. Porque não tem X. É uma inequação, sim, mas que contenha um X, não. Porque ele quer as inequações que contêm um X. Não contém X, por isso que não é. Porque não contém X, a resposta certa dá 1. Questão 2 é, não precisa justificar. Questão 3 é, não precisa justificar. Questão 4 não é. Por quê? Porque não é uma inequação, é uma equação, porque tem a igualdade. Não, porque tem a igualdade, não é inequação. Qual é a outra que não é? Pronto, as demais são inequações. O item B. Entre as sentenças, quais são as do primeiro grau? Com uma incógnita. Dessas aqui, que são inequações, qual é a do primeiro grau com uma incógnita?
Essa aqui é? É. Mas é do primeiro grau? É, porque o expoente é 1. Se o expoente é do primeiro grau. E só tem a letra X, só tem um tipo de letra? Sim, o Y. Só tem um tipo de letra. Então, esta aqui é exatamente uma inequação que contém uma variável do primeiro grau. Então, quais são as sentenças? A sentença 2, vírgula. Vamos procurar outra do primeiro grau, sendo inequação. É inequação com uma variável? Sim. É do primeiro grau? Não. Então, a sentença 3 não é. Porque é do segundo grau, não é do primeiro. Tá? A sentença, ela quer exatamente entre as inequações, quais são as do primeiro grau com uma variável. Ele quer as que são do primeiro grau com a variável. A 2, tá aqui, é? Sim. A 3, não é, porque é do segundo grau, ele quer a do primeiro grau. Depois temos a sentença 6. Ela é do primeiro grau? Sim. Mas tem mais de uma variável, A e B. Só pode ter uma variável. Ele quer com uma variável, então não é esta. A 5. A 5. É do primeiro grau? É, porque o expoente das letras é 1. Só tem um tipo de letra? Sim, só tem a letra K. Então a 5 também é do primeiro grau com um tipo de letra, ou de variável. Então é a 2 e a 5, que é a resposta para o item B. Aqui é o item B, porque o A eu falei verbalmente, né? A justificativa. Pronto, galera. A questão é bem simples, é teórica. Terminamos de fazê-la. Agora nós vamos para a questão da página 134, resolver as inequações, tá? Então vamos para a página, exercício 3, agora, galera. Página 134. Tem o seguinte: resolva as inequações escrevendo 3 números inteiros que satisfaça cada uma delas. Além de você resolver, ele quer 3 números inteiros que seja solução. Entenderam? Vou fazer a primeira para vocês entenderem. Ele quer que resolva primeiro o item A. Vou fazer bem aqui. O item A. Nós temos 4x maior do que 12 mais 4. Vamos resolver. Fica 4x maior do que 12 mais 4, 16. O 4 vem dividindo, então vai ficar x é maior do que 16 sobre 4. Então, o nosso x é maior do que 4. Certo, pessoal? Depois disso, ele quer 4 números inteiros que satisfaçam essa inequação. Como é maior que 4, então qualquer número maior que 4 é resposta. Certo? Como ele quer 4 soluções, depois do 4 vem quem? Se é maior, é depois do 4. É o 5, galera. Depois o 6, o 7. Ele quer quantos? 3. Então terminou. Ele quer 3 soluções dessa inequação. Aqui tem infinitas soluções, galera. Qualquer x, qualquer número maior que 4 é resposta. Como ele quer 3 soluções inteiras, eu coloquei as 3 logo após o 4. Como é maior que 4, tem o 5, o 6 e o 7. Vamos para a próxima. Da segunda ou terceira, vocês ficarão altamente sábios, com certeza. Item B. O item B eu tenho 5 menos 4x, logo depois maior do que x mais 1. Certo? X mais 1. Vou fazer agora com azul, para alternar as cores, para vocês verem melhor. Tudo que é x para o primeiro membro. O 4x eu já tenho aqui, então eu repito. Como ele está. O x eu tenho no segundo membro. Trocou de lado, troca de operação. Como é mais? Vai menos. Menos x. Coloquei todas as letras no primeiro membro. Boto o sinal da desigualdade, que é maior, e coloco todos os números no segundo membro. Já tenho 1, deixo como ele está, mais 1. O 5 não está aqui, troca de lado, fica menos 5. Sinais diferentes. Não, sinais iguais. Sumir, conserva o mesmo sinal. 4 mais 1, 5. Então, menos 5x maior, sinais diferentes. Subtrai dá o sinal do maior. Aqui é mais, aqui é menos, sinais diferentes. Subtrai dá o sinal do maior. Quem é maior? Módulo 5. Então, menos. 5 tira 1, 4.
Agora vocês vão observar, foi o que eu disse. A única assim, diferença grande da inequação para a equação é aqui. A variável não está negativa, eu multiplico a equação a inequação por menos 1 para tornar positivo. Na equação, o sinal fica igual, não acontece nada. Mas na inequação, o sinal da desigualdade vai inverter. Se é maior, passa a ser menor. Você tem que lembrar de inverter. Então, aqui vai ficar menos com menos. Não é que é mais, professor. Aqui não é maior? Inverte. Menor. Menos com menos é mais. Agora é normal. Passa o x dividindo. Então, nosso x é menor do que 4/5. Ele não quer 3 soluções inteiras? Tá lembrando que aqui é menor? Menor do que 4/5. 4/5, se você dividir o 4 por 5, dá 0, alguma coisa. 4 dividido por 5, galerinha, é 0, alguma coisa. Não precisa nem saber que coisa é essa. Só sei que o número é menor, o número, na realidade, está entre 0 e 1. O número 4 dividido por 5 é um número entre 0 e 1. Está entre 0 e 1, porque é 0, alguma coisa. Se eu quero um número menor do que 0, alguma coisa, então o número menor do que ele é o 0, para ser inteiro. Porque você tem a reta real, está aqui a reta real, galera. Está aqui o 0, está aqui o 1. 4 sobre 5 está bem aqui, galera. 4 sobre 5 está entre o 0 e o 4. Como eu quero o menor, menor é para o lado esquerdo, galera, para o lado de cá. Qual o primeiro inteiro? O 0, que satisfaz. Depois, menos 1. Depois, menos 2. Depois, não precisa. Ele só quer 3 exemplos que satisfaçam a nossa inequação. Que coisa fácil, beleza. Vamos em frente, galerinha. Já fiz o item A, o item B, né? Vamos fazer agora o item C do mesmo jeito. O item D a mesma coisa. Vou fazer o item E agora, que é diferente. Item E é um pouquinho diferente. É x mais 1 menor que 3, galera. O fácil fica para vocês. Um pouquinho melhor, que difícil não tem. Tudo é fácil. Um pouquinho melhor eu faço. Aqui tem um parênteses antes. Então esse 2 vai multiplicar tudo. Então esse 2 vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses. Vamos nós. 2 vezes x. 2x. 2 vezes 1. Mais 2. Menor do que 3. Pronto. Passo o 2 para o lado de cá. Vai ficar 2x. Menor. Só tem esse x aí. 3 que já está. O 2 trocou de lado. Trocou de sinal, que é menos 2. 2x. Menor. Sinais diferentes. Subtrai dá o sinal do maior. Maior é 3, tem mais. Não precisa colocar. 3 tira 2, 1. É vezes, passa para lá dividindo. Trocou de lado, troca de operação. Como aqui é vezes, a operação inversa do produto é a divisão. Vai ficar x menor do que o meio, galera. Está aqui a minha resposta. Ou seja, é válido para essa desigualdade qualquer x que seja menor do que o meio. Quer dizer, são infinitos valores com uma resposta. Contanto que seja menor do que um meio. Um meio, de novo, para a galera, é 0, alguma coisa. No caso é 0,5. Sabemos até de cor, né? Então, eu coloco a retinha, aqui ela. Coloco o 0,5. Para cá é 1, para cá é 0. Como eu quero menor, menor é para o lado esquerdo. Maior é para o lado direito, ó. Então, para ser inteiro, para o lado esquerdo, novamente, é a mesma resposta. É 0, menos 1 e menos 2. Porque é menor. Viu aí, galerinha, como é fácil? Item E totalmente feito. Vamos para mais um vídeo. Mais um. Sim, nós vamos agora para o item F. Na mesma página. É uma inequação com denominador, ou seja, fracionária. Maior ou igual, aí tem um igualzinho, do que 1/6 menos x sobre 3, galera. Primeiro, o que é que eu faço? Eu tiro o mínimo, galera. Primeiro, nós vamos tirar o MMC. Tá certo? Vamos tirar o MMC. O MMC de 2, 6, 6 e 3 é 6. Aí o que é que eu faço? Boto um traço grande.
maior ou igual, outro traço grande. Aqui é 6 e é 6, tá? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 do x dá 3x. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 7 é 7. Mais 7. Vamos para o outro lado. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. Menos. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x, 2x. Denominadores iguais, corta. E dá continuidade. Tudo que é x para o primeiro membro. Então, 3x, passo o 2 para cá, mais 2x, maior ou igual a 1 que já está aqui, e o 7 que está do lado de cá passa para o outro como menos 7. Então, 3 com mais 2, 5. 5x. Maior ou igual a. Sinal diferente. Subtrai dá o sinal do maior, galerinha. Mais 1. Quem é maior? 7. Então é menos. 7 tira 1, 6, galera. Então ficou menos 6. Então o x é maior ou igual. Esse tem o igual, galera. De que? De 6 dividido por 5. 6 dividido por 5, se vocês lembrarem, eu fazia a retinha aqui para a gente ver, tá? Vou fazer aqui embaixo uma retinha. Pronto. Tá aqui o nosso 0, 1, 2, etc. Se você dividir o 6 por 5, vai dar 1, alguma coisa. Quer ver? Divida. Olha, 6 dividido por 5, para quem não está lembrando. 1 vezes 5 é 5, para 6, 1. Vírgula, 0 aqui para completar. Então dá um 2. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Dá 1,2. 1, alguma coisa é depois do 2. Então, bem aqui, galera, corresponde a 6 quintos ou 1,2, que é a mesma coisa. Eu quero, né, maior ou igual? Se é igual, tá? Ele pediu aqui para nós, deixa eu ler, se é inteiros mesmo que ele quer. Resolva a equação com 3 números inteiros que satisfaça. Com números inteiros que satisfaça. Como eu quero maior. Aliás, pessoal, desculpe-me, aqui é menos 6 quintos, galera. Então, eu vou apagar aqui, tá? Não vi o menos, eu engoli o menos aqui. Aqui é menos 6 quintos. Então, vamos nós. Vou colocar a retinha aqui, tá? Ele é negativo. Então, vou botar o 0 aqui, o menos 1 aqui e o menos 2 aqui. Dividindo isso aqui, nós vimos que vai dar menos 6 sobre 15 é igual a menos 1,2. Menos 1,2 está onde? Está logo depois do 1. Então, menos 1,2, pessoal, é bem aqui, entre o menos 1 e o menos 2. Aqui é menos 1,2. Ele quer maior. Como ele quer maior, é para a direita, pessoal. Maior é para a direita. Como ele quer maior, minha resposta é aqui. Como ele quer os inteiros, galerinha? Então, quais são os inteiros? Se é logo depois de menos 1,2, que é maior, quem é que vem? O menos 1. Depois do menos 1, o 0. Depois do 0, é 1. Pronto. São os 3 números inteiros que satisfazem a equação. Como é maior ou igual a menos 6 quintos, e menos 6 quintos é menos 1,2, e menos 1,2 está entre o menos 1 e o menos 2, como é maior, é para a direita. Então, quaisquer número que esteja à direita vai satisfazer esta inequação. Que a resolução é essa. É x maior ou igual a menos 6 quintos. Viu aí como foi bem simples? Agora, vamos para... Deixa eu ver a apostila. Aqui. Certo? Nós temos um probleminha aqui. A 0,5, depois inequações do segundo grau. Pronto. Pessoal, agora nós vamos, galera, os outros eu faço nas aulas online um pouquinho a mais, tá? Se vocês virarem a página, nós temos a questão 7 com vários itens com relação à balança. A balança eu ensinei agorinha para vocês. Não temos mais exercício. Vamos agora para a equação do segundo grau, tá? Equação do segundo grau. É o nosso próximo assunto. Para finalizarmos a nossa aulinha de hoje. Tá? O que é uma equação do segundo grau? É uma sentença matemática
na qual nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos parar a definição, tá? Da equação do segundo grau e nós vamos trabalhar com elas incompletas, tá? Essas equações irá nos apresentar de algumas formas. Uma delas que eu estou aqui olhando seria esta, tá? Que eu vi aqui, tá? Que seria x2, tá certo? Menos c igual a zero. Seria nesta forma que eu vi aqui no livro, que ele está apresentando, digamos, essa introdução da equação do segundo grau. Seria exatamente esta parte aqui, tá certo? Histeria. Como é que vamos resolver uma equação do segundo grau desse tipo? Que é o tipo que está apresentando aqui na apostila de vocês? Da seguinte maneira, galera. Basta você passar o c para lá e extrair a raiz. Então, x2 é igual a c. Então, x é igual, automaticamente, a mais ou menos a raiz de c. Pronto, terminei. Infelizmente, é bem simplístico, porque nós estamos vendo apenas uma condição, né? Nós estamos vendo apenas uma equação incompleta do segundo grau, por enquanto. É o conteúdo que está na apostila de vocês. Então, essa é a equação incompleta, nós iremos resolver dessa forma. Como seria essa equação? O x2 junto a números apenas. x2 com números. Vamos ver exemplos. Tem coisa melhor do que resolver exercício. Nós vamos resolver agora, o exercício 1 da página 138, galerinha. Da página 138. Nós vamos resolvê-lo agora, tá? Vamos ver. Seria da seguinte forma. Resolva as equações. Item A. O item A eu tenho x2 igual a 81. Já está de uma maneira que já podemos resolver direto. Se aqui é uma potência, x2, o 2 é o expoente, passa para lá com uma raiz, que é a operação inversa da exponencial é a radiciação. Então, x é igual, quando eu for extrair a raiz todas as vezes, tanto vai satisfazer o valor mais como menos. Aí fica a raiz quadrada do que está do lado de cá, que é 81. A raiz quadrada de 81, como nós sabemos, é igual a mais ou menos, quanto é 81? 9. Raiz de 81, 9. Então, a resposta é o x1 igual a 9, ou o x também satisfaz se for menos 9. Então, eu tenho duas respostas. O x pode ser 9 ou pode ser menos 9. Por quê? Uma equação do segundo grau tem no máximo duas raízes, porque ele é do segundo grau, dois valores. Então, dá no máximo dois valores. Pode nos dar a equação do segundo grau, duas raízes, que são resultados, uma raiz e pode também nos dar nenhuma. É isso que nós vamos ver. Para esse tipo de equação, tá bom? Item B, amados e amadas. Nós temos o quê? x2 mais 3 igual a 147. Então, como é que vamos resolver isso aqui? Bem simples. Como assim, professor? Tudo que não for x, eu passo para o segundo membro. Então, vai ficar x2 igual a 147. Trocou de lado, trocou de operação. Então, vai ficar menos 3. Então, x2 é igual a 147 tirando 3 dá 144, galera. 144. Então, x é igual, quando eu for extrair a raiz, passar o 2 para o outro lado, vai na operação raiz quadrada. Então, dá mais ou menos, todas as vezes, raiz quadrada de 144. Mas a raiz quadrada de 144 é 12. Então, a resposta é mais ou menos 12. Então, a solução é x1 igual a 12 ou x2 igual a menos 12, galera. Com isso, nós temos a nossa solução para o item B. Item C, galerinha, vamos fazer agora. O item C é x2 sobre 2 igual a 36. Faz o famoso x-credo com a equação igual a outra. Uma vez x2, que é a variável eu faço primeiro, é igual. 2 vezes 36, 2 vezes
18, aqui é 18. Coloquei o número não correto. Aqui, amados e amadas, é o número 18, tá? 18 sobre 1. Uma vez x2 é x2, duas vezes 18, 36. Então, x igual a mais ou menos raiz de 36. Que nós sabemos que é o valor, raiz de 36 é 6. Então, x1 igual a 6, ou a resposta x2 igual a menos 6. Então, é esta a resposta ou esta a resposta para este determinado item. Vamos agora para o nosso último item desse exercício, que será o seguinte. Vou apagar aqui bem rapidinho, tá? Para fazê-lo aqui. Parou? Sim, nós vamos agora para o item D, para finalizarmos todo esse exercício. O item D, nós temos o seguinte, 4x2 igual a 196. Como é que vamos fazer? Passa o 4 para cá, está multiplicando, vem dividindo. Vai ficar x2 igual a 196, dividido por 4. Então, x2 é igual a 49. Então, o nosso x quando eu extraio a raiz, é mais ou menos raiz de 49. Então, o nosso x é igual a mais ou menos 7, que é a raiz de 49. Então, x1 igual a menos 7, ou x2 igual a 7. Se a equação de segundo grau tem no máximo duas raízes. Só que a equação de segundo grau incompleta e apenas um caso. Pronto. Com isso terminamos toda a questão número 1. Agora nós vamos para a questão número 3, galerinha, para terminarmos a nossa aulinha de hoje. Jorge desenhou um quadrado cuja área é 225. Está aqui um quadrado. A área desse quadrado é 225 centímetros quadrados. Se é um quadrado, os lados todos vão medir o quê? Vão medir L, que eu vou chamar o lado do quadrado, porque os 4 lados do quadrado são iguais. Se é um quadrado, os lados são todos iguais. Vamos chamar de L. L, L, L. Certo? E Marta desenhou um quadrado que a área é 400 centímetros quadrados. Já a Marta é um pouquinho maior o quadrado que ela desenhou, né? É 400 centímetros quadrados. O lado do quadrado da Marta eu vou chamar de D. Vou chamar de A, se são todos iguais, né? Depois ele pede o seguinte. Desenhe um quadrado cuja área é 400. Qual é em centímetro a diferença entre os perímetros dos quadrados? Diferença é menos. Perímetro dos quadrados é o perímetro maior, que eu vou chamar isso aqui com relação ao perímetro 2. E aqui nós temos o perímetro 1. Perímetro, galera, é a soma dos lados. Então, a diferença entre os perímetros, o 2 menos o perímetro 1. Lembrando que perímetro é a soma dos lados. Se é o perímetro 2, é 1, 2, 3, 4. É 4A menos 1, 2, 3, 4, 4L. Que é o lado exatamente do quadrado da área 225. Que é a área do quadrado de Jorge. Aqui é o de Jorge, aqui é o de Marta. Então, o que é que eu tenho que fazer? Descobrir o A e o B. Ele não deu a área. A área é o lado ao quadrado. Então, o lado ao quadrado é igual à área. Então, o lado é... Agora, eu não vou botar mais ou menos, porque área, ou lado, ou comprimento, a medida só pode ser positiva. Pela equação de segundo grau, seria mais ou menos. Então, seria mais ou menos raiz de 225. Então, o nosso lado é... Raiz de 225, nós sabemos que é 15, tá? 15 centímetros. E tem que ser positivo, galera. Não tem lado negativo, tá bom? Na equação seria mais ou menos. Mas o nosso objetivo é um comprimento, e comprimento é positivo. Vamos agora para o de Marta. Aqui é o quadrado que o Jorge desenhou, o lado é 15 centímetros. Vamos ver o lado que a Marta desenhou. A área da Marta é 400, então... A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Como o lado é A, então vai ficar A2 é igual a 400. Então, A é a raiz, mais ou menos, raiz de 400, mas como é positivo, então A, raiz de 400 é 20, galera. Então, vamos para cá. Ele quer, o que é que ele está pedindo para nós, galera? Qual é o nosso objetivo?
é descobrir quanto é 4A menos 4L, que é a diferença dos perímetros. Perímetros é a soma dos lados. O perímetro do lado de Marta do quadrado de Marta 1, 2, 3, 4, 4A. E o perímetro do quadrado de Jorge 1, 2, 3, 4, 4L. A diferença é a subtração. Então é 4 vezes. Quanto é o lado de Marta? 20. Menos 4 vezes o lado do quadrado de Jorge, que é 15. Como nós estamos vendo, 4 vezes 20 é 80. Menos 4 vezes 15, 60. Então a diferença é de 20 centímetros. Que consequentemente temos a resposta. Pronto, terminamos a nossa aulinha de hoje. Então, para casa vai ficar simplesmente, dentre esses exercícios eu já fiz boa parte, 127, 128, 129, 135, 136 e 139, para vocês fazerem em casa. Pratiquem, galera. Galera, amadas, até a próxima. Tudo de bom. Um abração. Fique com Deus.